Houve um dia em que a Globo perdeu quase o dia inteiro para outra emissora. Nem mesmo as novelas e o Jornal Nacional conseguiram dar um basta na concorrente. Só poderíamos estar falando da Rede Manchete, que conseguiu essa façanha. No vídeo de hoje nós temos um duelo histórico entre as duas, a Globo e a Manchete. Vamos relembrar as vezes em que a Globo botou filme e esticou o jornal para bater de frente com a Manchete, as cutucadas que uma deu na outra. Amanhã, Bacanal, a grande sensação das novelas. Ó surda, parece que é cega! E tudo o que rolou na época de Pantanal, inclusive a espionagem. Então dá uma sentadinha aí na cadeira, pega alguma coisa para comer, que hoje o embate é longo. Parece mentirinha, mas Adolfo Bloch e Roberto Marinho, respectivos proprietários da Manchete e da Globo, eram amigos, e de acordo com o livro Irmãos Karamabloch, o Adolfo Bloch fez um acordo com Roberto Marinho onde ele prometeu que não faria novelas. Que é isso, doutor Roberto? Novela não é coisa pra mim. Sim, Adolfo Bloch, o dono da emissora que fez Pantanal, disse isso. Dá pra ver aí que ele cumpriu super a promessa. Em contrapartida, Roberto Marinho se comprometia a não investir pesado em revistas e ainda oferecia uma consultoria grátis para a instalação do canal. No dia 5 de junho de 1983, a Manchete estreou com o pé na porta, chegou chegando. O show Mundo Mágico deu 33% de audiência, chegando perto do Fantástico, que deu 35%. Já o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, exibido às 10 horas, fez com que a Manchete ganhasse da Globo. Em São Paulo, ela obteve 27 contra 12 pontos. No segundo dia no ar, a Manchete venceu a Globo de novo. A emissora dos Bloch exibiu o filme Horizonte Perdido e registrou 23 pontos contra 17 do canal do Roberto Marinho, que exibia Ases do Espaço. Foi filme contra filme. A Globo não é otária e já sabia que a Manchete ia chegar despertando a curiosidade do povo. Afinal, quem não gosta de uma novidade, né? E ela não poderia ficar parada. E por isso, na primeira semana, para evitar que os telespectadores mudassem de canal para dar uma bisoiada na nova rede, a Globo fez uma baita publicidade para a novela Guerra dos Sexos, que estreou, veja só, no dia 6 de junho, um dia depois da Manchete estrear. No elenco, 2 atores prestigiados, Fernanda Montenegro e Paulo Altran. Além disso, a emissora também deu uma pimentada ali nas outras novelas, colocando revelações e mudando o destino dos personagens. A Globo não se importava tanto com a Manchete, isso porque a emissora dos Bloch tinha uma programação elitista, então o normal mesmo era que não tivesse uma alta audiência, mas isso não significa que a Globo não ia se proteger dos ataques, aí não. No dia 18 de fevereiro de 1984, estreou o seriado Joana na Rede Manchete com Regina Duarte. A Globo, tentando se proteger, mudou a programação e botou no mesmo horário o filme Tubarão. Os capítulos de Joana tiveram uma péssima audiência por conta da concorrência e o seriado saiu logo do ar. A Manchete e a Globo, apesar de tudo, viveu em paz até esse ano de 1984, mas aí tudo mudou com o Carnaval. É aí que a Manchete venceria a Globo durante quase um dia inteiro. O desfile das escolas do grupo especial foi dividido em 2 dias. A Globo tinha compromissos previamente assumidos e desistiu de transmitir o evento. O Adolfo Bloch fez o quê? Aproveitou e comprou a transmissão com exclusividade. Essa história da negociação dos direitos de transmissão do carnaval tem muitas e muitas versões. Fulano diz uma coisa, Beltrano diz outra. A segunda versão é que o Brizola, por ser rival político do Roberto Marinho, deu de mão beijada o direito de transmissão para o Adolfo Bloch. O Roberto Marinho ligou muitas e muitas vezes pro Adolfo, esperando fechar um acordo para que as duas transmitissem o carnaval juntas. Mas o Adolfo não quis atender, ignorou o Roberto, bloqueou ele no WhatsApp. Como a Globo havia ajudado a Manchete a receber as concessões dos canais, o Roberto Marinho declarou guerra à emissora. Foi aí que as duas protagonizaram o primeiro grande duelo. A Manchete dedicou horas e mais horas da grade de programação aos desfiles das escolas. A Globo, com medo, de perder feio na audiência, teve que se preparar e se armar. Tirou da gaveta uns filmes inéditos para minimizar os estragos e decidiram reprisar o show do Roberto Carlos. Mas numa
não adiantou muito. No domingo, início do carnaval, a Globo começaria a perder audiência e seria apenas o começo, só estava começando. A emissora do Adolfo Bloch bateu 55 pontos contra apenas 27 da Globo, que exibiu Fantástico. Quando entrou no ar o filme Bonnie e Clyde, a Globo registrou apenas 5. No dia seguinte, a Globo perdeu muito na audiência, mas muito mesmo. Quase nenhum programa conseguiu conter o avanço da manchete. Foi um dia histórico. A Globo venceu por apenas 1 hora nesse dia. Dá pra acreditar nisso. Pela manhã, a Globo registrava no máximo 2 pontos. Mesmo com o repeteco, a emissora dos Bloch continuou na liderança. E continuou assim até às 6 horas, quando a Globo colocou no ar a novela Voltei Pra Você, de Benedito Rui Barbosa. Finalmente, depois de tantas e tantas horas, perdendo feio para a emissora dos Bloch, essa novela salvou a lavoura e fez com que a Globo vencesse a manchete, conquistando 34 pontos contra 29 da concorrente. Eles ficaram até animados no começo, mas às 7h30, quando entrou no ar a novela Transas e Caretas, a alegria se foi. A manchete venceu, registrando 40 pontos contra 29 da concorrente. Depois disso, meu filho, a Globo não conseguiu vencer mais. O Jornal Nacional perdeu, a novela Champanhe perdeu, o especial do Roberto Carlos perdeu, o filme Os 12 Condenados perdeu, e Síndrome da China, adivinha, também perdeu. Ainda às 11h30 daquele dia, segundo o Jornal do Brasil, a manchete obteve incríveis 56 pontos contra apenas 15 da Globo. No dia seguinte, na terça, quando a Mangueira se preparava para entrar na avenida, a manchete registrou no Ibope 61 pontos, contra apenas 2 da Globo, que exibia na encolha o Balão Mágico. Mas o carnaval já estava no fim, e a Globo, como se fosse um balão de festa, foi se levantando e se recuperando. Às 6h30 entrou no ar a novela Voltei Pra Você, que venceu a manchete por 44 pontos contra 19. O carnaval acabou, mas ainda faltava a apuração dos resultados dos desfiles, e os telespectadores foram para a emissora dos Bloch de novo. A manchete venceu a Globo, 56 pontos contra 17. Enquanto isso, a batalha continuaria, dessa vez nos jogos de futebol também. Em julho de 1985, a Globo e a Manchete lutaram pela exclusividade do jogo entre o Flamengo e o Brasil de Pelotas. A Globo acabou vencendo e a Manchete entrou com um processo contra a concorrente e chegou a ganhar uma liminar antes do jogo começar. A Manchete ficou bem irritada. Um dos diretores da emissora chegou a dizer, abre aspas, foi uma das prepotências da Globo, mas não vamos recuar. Tá bom. No carnaval de 1986, as duas voltaram a se enfrentar, fizeram de tudo para ganhar o primeiro lugar. Segundo a imprensa, a Manchete havia aprendido a trabalhar em ritmo de samba. Até então, a Manchete não produzia novelas. Adolfo Bloch foi aconselhado pelos diretores a produzir. O acordo, entre aspas, da Manchete com a Globo para não produzir novelas foi pras cucuia. A primeira novela da emissora foi Antônio Maria, mas ninguém assistiu. A emissora dos Bloch continuou tentando até lançar Dona Beija no dia 31 de março de 1986. Em sua noite de estreia, a trama alcançou 24 pontos no Rio de Janeiro, mas em São Paulo obteve apenas 9, um índice muito baixo. Dona Beija chegou a marcar 17, 19 pontos. A Globo então já sentia a presença da Manchete ali. Em Recife, Dona Beija chegou a marcar 40% de audiência e em Belo Horizonte 35%, olha só. No Rio de Janeiro, no dia 2 de maio de 1986, Dona Beija bateu a Globo. A Manchete registrou 36 pontos contra 31. Na ocasião, a Globo exibiu um programa do Chico Buarque e do Caetano Veloso. E não foi somente dessa vez que a Manchete ficou na liderança. Em 27 de maio, a novela bateu de novo a Globo, registrando 42 pontos contra 41 do seriado norte-americano Profissão Perigo. A informação é da Folha de São Paulo. No Rio de Janeiro, Dona Beija raramente registrava menos de 20 pontos. Em São Paulo, o calcanhar de Aquiles da Manchete, porque lá a audiência não era muito boa, Dona Beija tinha média de 10 pontos. Não tava ruim, mas também não tava bom.
E a batalha não ficou só nas novelas, nananina não. A Manchete, nesse ano de 1986, enfrentou a Globo no Carnaval. Eles tiveram uma ideia que irritou muito a concorrente. Botaram um logotipo de 80 metros em gás neon, próximo à área de concentração das escolas. A Manchete, assim, impedia a Globo de exibir imagens panorâmicas da Sapucaí sem mostrar o logotipo dela. A Globo achou que o truque da Manchete foi primitivo e desleal, mas Adolf Bloch adorou aquilo. A emissora do Roberto Marinho teve todo o cuidado possível com as câmeras para não mostrar a marca da concorrente. Mas quem disse que a Globo não ia contra-atacar também? De acordo com o Jornal do Brasil, a emissora instalou na avenida um canhão de raio laser que projetava o logotipo dela, e para interferir na transmissão da Manchete, eles lançavam raio laser em cima dos repórteres da concorrente. Muito bizarro. A Globo mandou 500 técnicos, jornalistas, e a Manchete não ficou por fora. Mandou até helicóptero. Era gigante contra gigante. A Globo levou a melhor na audiência. Obteve 67% no Rio e 87% em São Paulo. A Manchete rondou os 30% no Rio. No Carnaval do ano seguinte, a Globo não ficou para trás não. Rolou a guerra dos logotipos. A Manchete e a Globo colocaram seus símbolos lado a lado. A Manchete usou um ADO, um recurso eletrônico, para cobrir o logotipo da Globo, enquanto a Globo mudava o ângulo para disfarçar, mas teve que conviver com o M da Manchete, e segundo o Jornal do Brasil, fez malabarismos para não enquadrar os relógios da Manchete que anunciavam Corpo Santo, a próxima novela, porque aí era demais, né, anunciar a novela da concorrente, que absurdo. As ventarolas da Globo foram vistas na Manchete e as da Manchete foram vistas na Globo. Durante os 2 dias de transmissão do Carnaval, a Manchete conseguiu bater a Globo, chegando a 53 pontos de audiência contra 33 da Globo às 10 horas. Um dos únicos horários em que a Globo ganhou foi na novela Roda de Fogo. Agora voltando a falar de futebol, no dia 22 de fevereiro de 1987, a Manchete transmitiu exclusivamente um jogo entre o São Paulo e o Guarani e bateu a Globo. Às 5h30 obteve 22 pontos contra 17 e às 6 obteve 23 contra 13. E a Manchete continuava investindo em novelas para o povo assistir. No dia 30 de março daquele ano estreou Corpo Santo. Com a estreia, a Globo ficou esperta e mudou o horário da novela O Outro, para que o público não mudasse de canal. A Manchete estava doida para ir no Twitter dar aquela lacradinha básica, mas alguém avisou que o Twitter não existia, então a resposta teve de ser dada através dos jornais. Publicaram uma indireta dizendo: "Não estica nem encolhe". O texto falava: para fazer novela é preciso, antes de mais nada, respeitar o público. Por isso, quando a Rede Manchete informou o horário de Corpo Santo, cumpriu, porque a Rede Manchete respeita o tempo e os horários do telespectador. A Globo não ficou calada. Em abril de 1987 foi a vez dela cutucar, e não mandaram uma indireta, e sim uma direta mesmo, ao estilo SBT. Corpo Santo havia perdido feio por 14 pontos contra 48 de Pecado Original, um enlatado lá que a Globo exibia. Eles aproveitaram isso, lançaram um anúncio dizendo: "Mais vale um Pecado Original do que um Corpo Santo", debochando da audiência da Manchete. José Wilker, então diretor de teledramaturgia da emissora, comentou: "Parece que ele, no caso Boni, comprou uma vassoura para varrer a casa do vizinho". No anúncio dá uma bandeira tão estranha de dizer que um enlatado é melhor que um produto nacional. Bom, agora vamos falar das vitórias. No dia 20 de julho de 1987, Corpo Santo atingiu 31 pontos. Nesse capítulo, a personagem Simone, que era a heroína da história, faleceu dentro da trama. No dia 17 de setembro de 1987, a Manchete venceu a Globo com a novela, marcando 32 pontos contra 23 da emissora do Roberto Marinho, que exibia um Globo Repórter sobre a imigração italiana. O último capítulo de Corpo Santo fez com que a Manchete batesse a Globo de novo, como diria o Léo Stronda. A emissora conquistou 35 pontos contra 30 da emissora do Roberto Marinho, que exibia um jogo de futebol Internacional contra Palmeiras. Bom, no dia 5 de outubro de 1987, a Manchete estreou mais uma novela, dessa vez era a Carmen. A Globo ligou
todos os alarmes e não deu mole pra manchete. Adivinha o que eles fizeram? Esticaram um capítulo da novela O Outro por mais 25 minutos, uma tentativa de impedir os telespectadores de migrarem para a concorrente. Como quem diz, não vão trocar de canal. Carmen obteve 12 pontos de audiência na noite de estreia, segundo informações do Jornal do Brasil, e a Globo tinha mesmo que se preocupar com Carmen. Por volta de 19 de fevereiro, a emissora tomou uma atitude muito estranha. Eles proibiram a divulgação dos índices de audiência da cobertura dos desfiles durante a madrugada de segunda e terça-feira. Isso porque, em pleno sábado de carnaval, a novela Carmen, às 9h30, marcou 30 pontos em pleno sábado de folia, uma audiência que subia a cada dia. Até o diretor executivo da Band, Eduardo Lafon, disse: se a Globo tá escondendo os índices é porque foi mal. A Globo deu uma rasteira na manchete nesse ano, tendo exclusividade nas transmissões dos desfiles. No dia 25 de fevereiro de 1988, a trama da emissora dos blocos obteve 35 pontos contra 33 da Globo, ou seja, eles vinham vencendo muitas vezes. Em maio de 1988, a emissora dos blocos venceu a Globo mais uma vez, marcando 41 pontos com o jogo Fluminense-Vasco. A Globo obteve 30 pontos nesse mesmo horário. Em junho, durante uma partida entre o Vasco e o Flamengo, a manchete marcou uma audiência impressionante. Foram 63 pontos contra 23 da emissora do Roberto Marinho. No dia 16 de maio de 1989, a manchete exibiu outro jogão de futebol, dessa vez entre o Vasco e o Botafogo. A emissora dos blocos obteve 56 pontos contra 18 do Fantástico. Nesse dia, os Trapalhões perderam de lavada mesmo, marcaram apenas 18 pontos e ficaram em segundo lugar. Bom, agora vamos voltar a falar de novela. A manchete continuou investindo nisso e preparou um projeto ambicioso chamado Kananga do Japão. Olha só o nome. Inclusive, o próprio Adolfo Bloch ajudou na concepção da novela. Lembra que eu falei que a Globo tinha ligado o alerta, que estava espertinha com a manchete? Então, no dia 19 de julho de 1989, dia de estreia da novela da emissora dos Bloch, a Globo resolveu estender o capítulo de O Salvador da Pátria, porque não iam dar esse mole pra manchete, né? A vida dela não ia ser fácil. A Globo esticou em quase 20 minutos, fazendo com que coincidisse com o início de Kananga do Japão. A manchete reagiu e não colocou no ar a novela, e decidiu esperar a Globo terminar o capítulo de O Salvador para botar Kananga no ar. No primeiro dia no ar, a trama da manchete atingiu 6 pontos em São Paulo e no Rio de Janeiro obteve 20. Índice bom no Rio. De acordo com a imprensa, a direção da manchete esperava que Kananga chegasse à média de 25 pontos no Rio e 15 em São Paulo. A novela começou muito bem, mas na penúltima semana de dezembro daquele ano contava com apenas 4 pontos em São Paulo. No dia 2 de agosto de 89, estreou o Documento Especial na manchete, que é um programa super lembrado quando vão falar aí no nome da emissora, às 11h30, e foi um grande sucesso. Chegou a bater a Globo nos dias 23 e 30 de agosto daquele ano, obtendo 32 pontos contra 27 e 60 contra 20 da Globo. Após Kananga, a manchete então definiu que seria sua próxima novela, Amor Pantaneiro, de Benedito Rui Barbosa, um projeto lá rejeitado pela Globo. O Benedito Rui Barbosa era brother ali do Sérgio Reis e um dia foi passar umas fériasinhas no hotel fazenda dele lá no Mato Grosso, e o Benedito achou o Pantanal incrível. Em uma noite fez muito calor e ele não conseguiu dormir e foi para a varanda da pousada. Lá ficou por toda a madrugada reparando naquele céu estrelado, no som da natureza. Tirou um cochilo e quando amanheceu ficou chocado com o que viu. O sol vermelho, os pássaros cantando, os animais se mexendo. Foi ali que ele teve a ideia de fazer uma novela sobre aquilo. Nossa, essa vai ser a minha próxima novela. Ele voltou para São Paulo e no mesmo dia começou a escrever Amor Pantaneiro, que ficou com mais de 100 páginas. Ele foi lá todo feliz mostrar a proposta para a Globo, que não quis, achou o projeto muito caro e pior, gravar no Pantanal para eles, meu Deus, era um absurdo. E aí toda vez que pediam para escrever uma novela, escreve aí uma novela, Benedito, ele falava de Amor Pantaneiro, mas a Globo rejeitava o projeto.
Por volta de 1988, o Jaime Monjardim, que estava na Manchete, fez uma proposta para que ele escrevesse uma novela lá. O Benedito não aceitou de início, mas foi só o Jaime falar de Amor Pantaneiro que ele topou na hora. Amor Pantaneiro recebeu o nome de Pantanal e estreou no dia 27 de março de 1990. A Manchete nunca mais seria a mesma depois disso. A novela estreou numa terça e tinha um motivo. A Manchete queria fugir do confronto com a tela quente, ou seja, eles não eram burros. Importante pontuar, Pantanal estreou com média de 13 pontos em São Paulo e 11 no Rio. De acordo com o Jornal do Brasil, no mesmo horário, a Globo exibiu Delegacia de Mulheres, que alcançou aí uns 42 pontos. A história da mulher que virava onça era muito boa e foi crescendo. A trama tinha muito potencial. A Globo decidiu cutucar essa onça aí pra ver se ela era mesmo braba, como diziam ser, e esticou o quanto pôde os capítulos da novela Tieta. Porém, deram aquela exagerada, esticaram tanto, mas tanto, que o TV Pirata chegou a entrar no ar sem intervalos. A primeira vez que Pantanal conseguiu bater a Globo foi no dia 7 de abril de 1990, quando no Rio de Janeiro a Manchete marcou 36 pontos de audiência contra 35 da concorrente, que exibiu o filme Perigosamente Juntos. Em São Paulo, a Manchete não chegou a vencer, mas empatou com a Globo nos 24 pontos. Jaime Monjardim disse à imprensa que estava bastante assustado com os números de audiência da novela. A Globo ainda estava, tentando ficar a par da situação. No dia 14 de abril, Pantanal venceu a Globo outra vez. Foram 21 pontos contra 14 da concorrente. O Jornal do Brasil noticiou que o clima dentro da Manchete era de euforia. Imagina só, os índices haviam superado todas as expectativas. O jornal relatou ainda que os índices estavam dando um baita susto na Globo. No dia 26 de abril, o TV Pirata foi substituído pelo filme Os Intocáveis, mas nem foi por conta de Pantanal. A Globo estava comemorando 25 anos e esse filme havia custado um rim. Os Intocáveis, o filme Cinema Especial, nesta quinta, 9h30 da noite. A Globo 90 é nota 100. Vocês acham mesmo que a Globo ia permitir que a Manchete a vencesse bem no seu aniversário? Não, né? Para segurar os telespectadores, evitando que eles apiassem, eles esperaram mais de meia hora para colocar o primeiro intervalo comercial. A Manchete decidiu jogar esse joguinho e preparou um capítulo de Pantanal bem maior nesse dia. Tá, mas a tática da Globo funcionou. Mais ou menos. A emissora venceu a Manchete às 9h25 com 42 pontos contra 18 da concorrente, mas depois, às 9h45, a Manchete virou o jogo e obteve 29 pontos contra 27. Na média, Pantanal empatou com o filme. Jaime Monjardim ficava junto ao diretor de produção e o chefe de departamento de chamadas dos intervalos da emissora assistindo a novela no prédio do Russell. Lá eles comiam panetones a cada número do Ibope que subia. Ele tinha muita dor de cabeça e só ia embora quando o capítulo terminava. Quando a Manchete obteve 28 pontos pela primeira vez, teve muita comemoração. Aos 30, gritos do Maracanã. Aos 35, já me dava pulos. Aos 40, deu uma cambalhota. E depois foram num bar e secaram todas as garrafas. Tomaram todas. A Globo ainda tentava minimizar os impactos causados pelo sucesso da novela. As mudanças de programação continuaram e, para variar, apelaram para a tática mais óbvia e conhecida: esticar, né? No dia 7 de maio de 1990, o Jornal Nacional durou 70 minutos. Foi esticado. A Globo procurava golpear a Manchete, o SBT também. Um jornal nacional mais extenso mostraria a consistência do jornalismo global e, de quebra, jogaria a novela Rainha da Sucata para cima de Pantanal. A Manchete, esperta que é, achou um jeito de driblar a tática da Globo, que no caso foi esticar o Jornal da Manchete. No dia 8, a Globo fez algo muito louco. No intervalo de Rainha da Sucata, eles vincularam uma chamada sobre a novela Rainha da Sucata. Na chamada aparecia um jantar e eles disseram que aquela cena estaria presente naquele capítulo. Ninguém entendeu nada. Era uma outra tentativa louca de segurar os telespectadores. Na época, o Boni deu umas entrevistas negando que essas táticas eram para frear o sucesso de Pantanal. Eles diziam que a Globo estava bem tranquila e que o crescimento de Pantanal não era uniforme na programação da Manchete.
Nessa época, o Globo de Ouro foi tirado do ar porque alcançava uma audiência de chorar no banho e foi substituído pelo Mad Max 2 para brigar contra o SBT e contra a Pantanal. No dia 9 de maio de 1990, a Globo atrasou tanto a novela Rainha da Sucata, mas tanto que nesse dia, de acordo com o Jornal do Brasil, a novela concorreu com Pantanal e deu certo. De acordo com o Data Ibope, na primeira meia hora de Pantanal, a Manchete marcou 22 pontos contra 49 da Globo, ou seja, perderão. E aí a Globo, para manter a audiência, usou uma estratégiazinha, sabe aquelas letrinhas subindo? Então a Globo cortou os créditos da novela nesse dia e tirou as cenas do próximo capítulo. Iniciou direto o filme Mad Max 2. Só que aí não deu tão certo assim. A Globo caiu para 36 e a Manchete subiu para 30. Por conta dos esticamentos frenéticos, quem sofria mesmo, além dos telespectadores, claro, era o Jornal da Manchete, que terminava do nada. E o plano infalível do Cebolinha, ou melhor, da Globo, para limar a novela da Manchete continuou. No dia 10 de maio, a Globo pôs chamadas do capítulo de Rainha da Sucata dos intervalos, mostrando o final das cenas. O locutor da Globo avisava que os telespectadores assistiriam aquela cena naquele capítulo. Que coisa estranha. Bom, enquanto a emissora do Roberto Marinho atacava, a Manchete ficava na defensiva. Eles atrasaram o capítulo de Pantanal em 17 minutos. Quando a novela começou de fato, a Manchete botou no ar uma fita com a atriz Ingra Liberato, dizendo que a novela não ia mudar de horário e ainda dizendo que Pantanal era a rainha das novelas. Pantanal, a novela que embaralhou os números da TV, não quer embaralhar a cabeça de ninguém. Por isso, Pantanal, a rainha das novelas, amanhã, aconteça o que acontecer, a sua novela das 9h30 vai começar exatamente às 9h30. Pantanal, a nova mania da TV. Bom, Pantanal enfrentou Rainha durante 8 minutos e obteve 34 pontos contra 56 da Globo. De acordo com o livro de Felipe Pena, reunidos na sala de Adolfo, Jaime Monjardim, Jaquito e Oscar Bloch e várias outras figuras traçavam a estratégia da Manchete e Expedito Grossi deu uma sugestão. Vamos esperar, nós só entramos com a novela quando eles terminarem. O problema é que eles não sabem ser segundos. No dia 12 de maio, saiu a notícia tosca de que a Globo decidiu usar o tal do elemento surpresa. Eles programaram no Supercine o filme A Cor do Dinheiro, mas do nada, em cima da hora, simplesmente mudaram de ideia e colocaram no ar Viver e Morrer em Los Angeles. Algo bem estranho para a Globo, que era toda certinha programada. A imprensa caiu em cima, lógico. No dia 15 de maio, Pantanal teve média de 34 pontos contra 29 da Globo na Grande São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo e de acordo com o Ibope, a novela mantinha médias diárias acima de 20 pontos. A Globo deu uma esticadinha em Rainha da Sucata na tentativa de que ela invadisse logo o horário de Pantanal. De todos os programas da Globo, o mais frágil nessa guerra com Pantanal era o pobre TV Pirata. No dia 17 de maio, a Globo não queria dar para a Manchete o gostinho de ficar na liderança e decidiu trocar o TV Pirata e o filme Missão Impossível pelo Chico Anísio Show. No dia 21 de maio, eles usaram uma nova estratégia. Lá vem! Como o Pantanal tinha bastante cenas calientes, né, com gente despida, a Globo pensou, putz, o povo quer ver isso aí mesmo, e exibiram o filme Faca de Dois Gumes com bastante gente despida. Não adiantou, perderam para a Manchete. O filme obteve 27 pontos na Grande São Paulo contra 28 da novela Pantanal. A Manchete contra-atacou antecipando a volta de Paulo Gorgulho à novela. No dia 24 de maio, a Manchete continuava bebendo do sucesso de Pantanal. Às 10 horas, obteve 56 pontos contra 31 da Globo e 1 ponto do SBT. Isso no Rio de Janeiro. A informação vem do Jornal do Brasil. Em São Paulo, a Manchete bateu a Globo também. 35 pontos contra 21 da concorrente. No dia seguinte, o Jornal do Brasil publicou uma nota dizendo que, apesar do sucesso de Pantanal, a novela da Manchete nunca havia conseguido desbancar a Rainha da Sucata. A média de Pantanal não ultrapassava 28 pontos em São Paulo, enquanto a da Globo era de 56. E aí entra uma pessoa nessa tretinha que vocês não estavam esperando. Preparados?
o Roberto Marinho declarou que Pantanal não era esse sucesso todo que a Manchete pregava e que ele gostaria de ver a novela concorrendo com a da Globo. Disse ainda que Pantanal era uma novela gráfica, gráfica, porque não dá pra falar a palavra. Adolfo Bloch deu uma entrevista à Folha e lá ele jurou que nunca na vida queria assumir o primeiro lugar. Para ele, o segundo era perfeito. A Folha até perguntou até quando o senhor vai se contentar com o segundo lugar, enquanto a Globo permitir. Vai ser preciso fazer muita força para eu aceitar o primeiro lugar. Nunca na vida quero ser o primeiro, eu ando sem segurança, o Roberto Marinho anda com. Quando tocaram na declaração do Roberto Marinho, o Adolfo tentou amenizar a situação. Luiz Augusto Brandão Moraes, conhecido como Dominó, disse para o livro de Emo Frankfurt que para Pantanal manter a audiência sempre alta, eles montaram uma estratégia de guerra. Na hora de exibir Pantanal, eles ficaram ali de zóio a zóio na concorrente. Quando a Globo encerrava a Rainha da Sucata, o Jornal da Manchete também era encerrado. Bom, eles ficavam monitorando o canal de satélite, os canais de voz, e quando o pessoal da Globo dava informações sobre o último bloco da novela ou quanto tempo faltava para acabar, a galera da Manchete ficava atenta. Eles botavam a comunicação para todo mundo. A equipe do jornal via e encerrava junto. Era uma pequena espionagem. Luiz contou ainda que Adolfo Bloch ligava todo dia para saber quanto deu. Suzy Raffon, que trabalhou na Manchete como operadora de GC, lembrou que havia brincadeiras entre os funcionários das duas emissoras por conta do monitoramento do sinal de voz. Ele disse que eles implicavam com o pessoal da Globo e que era muito engraçado. Perturbavam eles, dizendo que a Manchete havia crescido tantos pontos no Ibope, e aí havia xingamentos, porque a Manchete queria o Ibope da Globo, e quando conseguia a liderança era incrível. Nessa época, a Globo desceu do pedestal e fez uma sátira da novela da concorrente dentro do TV Pirata, chamada Bacanal. Quem também estava vencendo essa disputa de audiência contra a Globo foi a minissérie O Canto das Sereias, que disputava audiência com a também minissérie Boca de Lixo, dessa vez da Globo. A Manchete costumava marcar 20 pontos contra 14 da concorrente em São Paulo. Os números são do Data Ibope. Uma das únicas vezes em que a Manchete havia perdido foi para o filme Sem Saída, exibido pela Tela Quente na véspera da estreia de Boca de Lixo. A Globo obteve 25 pontos contra 20 da estreia de O Canto das Sereias. O Datafolha, para botar mais lenha nessa fogueira, realizou uma pesquisa. Num hipotético confronto direto entre Pantanal e Rainha da Sucata, a pesquisa mostrou que 82% dos que assistiam ambas das novelas ficariam com Pantanal se tivessem que optar entre uma e outra. No dia 26 de junho de 1990, a novela Pantanal começou pontualmente às 9h30, enquanto a Globo deu aquela atrasada para variar. A Globo alcançou 42 pontos contra 22 da Manchete. Nos outros dias, Pantanal e Rainha não se bateram de frente, porque não eram exibidas no mesmo horário. Se a Manchete estava fazendo seus corres, espionando a Globo aparentemente também fazia o mesmo. No dia 27 de junho, às 10h43, o seriado Delegacia de Mulheres foi cortado do nada, antes mesmo de terminar, e já emendaram a Iourca sem intervalos, ao mesmo tempo que Pantanal havia encerrado. Segundo a Folha, isso aconteceu, mas a Globo se fez de louca e negou tudo. No dia 7 de julho de 1990, Pantanal marcou 25 pontos em São Paulo. No dia 10 e 11 de julho, conquistou 31 pontos e 33. No Rio de Janeiro, o pico máximo conquistado desde a estreia resultado do Ibope Flagrante foi de 59 pontos. O Jornal do Brasil noticiou em julho que o maior pico de Pantanal, dessa vez em São Paulo, até então tinha sido de 42 pontos. A informação é do Data Ibope. A Globo não perdeu tempo e decidiu martelar Pantanal com uma minissérie chamada Riacho Doce, que contava a história de um pescador e uma garota sueca, bem ao estilão de Pantanal. Em 31 de julho de 1990, estrearia a minissérie. Nesse dia, Pantanal ficou por 10 minutos, coincidindo com Rainha da Sucata. Quem venceu foi a Globo, que alcançou 62 pontos contra apenas 10 da Manchete. Depois do fim de Rainha, aí sim, estreou Riacho Doce, e quem venceu foi
foi a manchete. Nos 40 minutos de embate, das 9h48 até as 10h27, a emissora dos Block bateu a Globo de 34 a 29 pontos, segundo o Data Ibope, na Grande São Paulo. Mas, porém, todavia, na média geral, as duas empataram nos 29. Pantanal bateu o segundo capítulo de Riacho Doce. Durante o tempo em que foram transmitidas simultaneamente, a manchete obteve média de 33 pontos contra 25 da concorrente. A emissora dos Block começou a usar novas técnicas nesse combate, adiantaram a participação de Marcos Caruso. Nos capítulos finais de Riacho Doce, a Globo enfim ganhou da manchete na audiência. A manchete, por sua vez, ficou só esperta. No dia 8 de outubro, estreou a minissérie La Mama, com a grande Dercy Gonçalves. A manchete, para contra-atacar a rival, apresentou um capítulozão especial de Pantanal, com 1h40 de duração. Meu Deus do céu! O programa, acredite se quiser, foi trocado pelo filme O Grande Mentecapto. A Globo parecia empenhada, em recuperar os pontos de audiência perdidos e conter o sucesso de Pantanal. E aí, meu amigo, eles deram mais uma cartada, resolveram fazer uma novela chamada Araponga, que originalmente substituiria a Rainha da Sucata. Araponga foi protagonizada pelo ator Tarcísio Meira e era escrita por Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart. De Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart. Araponga, estreia segunda, dia 15. Estreou no dia 18 de outubro, às 9h30 da noite. E detalhe, a Globo estava com tanta fome de audiência que botou a novela no ar praticamente ao mesmo tempo de Pantanal e sem intervalos. Nos primeiros 15 minutos, a Globo venceu a manchete por 40 pontos a 25, mas isso porque recebeu na novela Rainha da Sucata. Depois, a manchete virou o jogo e venceu a Globo até às 11 horas da noite. Pantanal marcou 31 pontos em São Paulo contra 27 de Araponga, segundo informações do Jornal do Brasil. Depois da novela, a manchete ainda passou o lambado filme, que obteve 14 pontos contra 16 de A Morte Pede Carona na Globo. A Globo, na chamada, divulgava Araponga sob o slogan "Um jeito diferente de fazer novela". Pronto, o diretor artístico da Rede Manchete, Jaime Monjardim, achou o slogan ridículo. Segundo a Folha de São Paulo, Araponga era um arremendo de James Bond. Parecia uma novela cômica que só conseguia risos de constrangimento. As gags não tinham timing, vitalidade ou entusiasmo. A manchete, em novembro, começou a anunciar os capítulos finais de Pantanal, mas eles estavam elaborando uma espécie de continuação, que se chamaria Pantanal 2. A história giraria em torno dos filhos de Juma e Jove. A informação era do jornal Dia, mas não deu em nada. O Benedito Rui Barbosa não queria mais esticar Pantanal. Ele disse que, se caso aceitasse a proposta da manchete, tinha certeza de que Ana Raio, a substituta, nunca ia estrear e Pantanal iria continuar no ar. Ele estava certo, talvez Pantanal estivesse no ar até hoje, a manchete não teria nem acabado. No último capítulo da novela, exibido no dia 11 de dezembro de 1990, a manchete obteve, segundo a Folha de São Paulo, 41 pontos de média na Grande São Paulo, contra 21 da Globo e 5 do SBT. A Globo aprendeu a lição e não queria, de jeito nenhum, enfrentar um novo Pantanal. Jamais deixou trauma. Por isso eles bolaram uma estratégia para barrar a estreia de Ana Raio e Zé Trovão. A novela Araponga foi tirada do ar no dia 13 de dezembro de 1990 e no lugar dela colocaram o filme Stallone Cobra. A manchete tentou emendar Pantanal com Ana Raio. Para isso, alguns personagens entrariam na trama para fazer a conexão, mas o Benedito não quis nem saber e rejeitou. Ana Raio e Zé Trovão estreou, e a estratégia da Globo para acabar com a alegria da manchete deu certo. A emissora do Roberto Marinho com o filme Stallone Cobra obteve 44 pontos, contra 20 da manchete. Que nocaute, hein? Com o passar dos capítulos da novela Araponga da Globo, que segundo alguns telespectadores era bem ruinzinha, ganhou foi ânimo com a estreia de Ana Raio. Ana seguiu os passos de Pantanal, exibindo paisagens exóticas, boa trilha sonora, mas a imprensa apontava que a trama simplesmente não tinha história, apesar da boa ideia. A manchete perdeu os telespectadores para a Globo. Boa parte da audiência que havia marcado com Pantanal foi pro ralo. Tentando consertar a situação, ela decidiu mexer os seus pauzinhos.
Os autores de Ana Raio, Marcos Caruso e Rita Buzar, reescreveram vários capítulos. Jaime Monjardim queria porque queria 30 pontos de audiência em São Paulo. Segundo Monjardim, os telespectadores estavam meio perdidos, não sabiam quem era quem dentro da história. Bom, eles fizeram várias mudanças em Ana Raio para que ela adquirisse sua própria marca. Para fisgar o público que estava migrando para a Ponga, o Jaime decidiu antecipar os ganchos, como a Ana Raio encontrando sua filha. Um dos autores, Marcos Caruso, disse que não sofria mais com o fantasma de Pantanal, achava que era impossível continuar fazendo tanto sucesso. Bom, as mudanças surtiram efeito. No dia 7 de fevereiro de 1991, Ana Raio Trovão pela primeira vez conseguiu vencer a Globo e colocar a Manchete na liderança. Foram 23 pontos contra 22 de Araponga. De acordo com a Folha de São Paulo, depois de 2 meses de marasmo, Ana Raio Trovão começou a mostrar alguma história e a emissora recuperou os telespectadores. A imprensa já até cogitava a possibilidade de Ana Raio ser um novo Pantanal. Em uma tentativa de melhorar a audiência, alguns atores de Pantanal até entraram na trama. A novela, na fase chapada, subiu no Ibope no Rio de 19 para 20 e em São Paulo de 18 para 21. No dia 15 de março de 1991, Ana Raio encostou na Globo em São Paulo, 25 pontos contra 26. Mas a maior audiência mesmo vinha do interior de São Paulo e de capitais como Belo Horizonte. Em Presidente Prudente, obteve 29 pontos, em Araraquara, 41, e em Belo Horizonte, Ana Raio bateu várias vezes a Globo, mas o que importava e sempre importou era a Praça de São Paulo. Era lá que estava o dinheiro. Fogo de palha. Assim foi classificada a melhora na audiência de Ana Raio pela imprensa. O último capítulo da trama foi exibido no dia 13 de outubro de 91. Segundo o Jornal do Brasil, os autores acabaram por admitir alguns erros que tornaram a trama arrastada e monótona. Segundo o Jornal do Brasil, os erros foram identificados pelos telespectadores e Ana Raio teve um índice médio de 16 pontos, enquanto a Manchete esperava 56. Mas ainda falta falar de uma coisa super importante, sobre o encontro entre o Adolfo Bloch e o Roberto Marinho. Desesperado com a emissora quebrada, o Adolfo decidiu recorrer à última pessoa que ajudaria. Às 2 horas de uma terça-feira, encontrou-se com o Roberto Marinho depois de uma década de afastamento. Fez questão de ir sozinho, apenas com seu motorista que dispensou. Esperei 4 horas e quando entrei ele tentou falar primeiro, mas eu fui mais rápido. Doutor Roberto, eu preciso de ajuda. Ele demorou uma eternidade para responder. Adolfo, há 10 anos eu estou esperando você retornar o meu telefonema, passar bem, e a secretária me levou até a porta. Lembra daquele telefonema lá no começo do vídeo do carnaval? Então, tá vendo? O nome disso aí é vingança, V de vingança. A Manchete, em 91, decidiu dar uma cutucada na Globo e no SBT, publicando um anúncio dizendo Globo e SBT tudo a ver. A Globo e o SBT se merecem, enquanto elas brigam pela liderança de audiência importando armas dos Estados Unidos e do México. A Manchete só se importa com o Brasil, que os brasileiros ainda não conhecem. A Manchete ainda não é líder de audiência, mas no dia que isso acontecer, o Brasil também terá chegado ao primeiro lugar e colocaram a Globo com uma cartola do Tio Sam e o SBT com o chapéu daqueles mexicanos. E assim fechamos o nosso vídeo. A Manchete infelizmente acabou e fechou as portas em 1999, depois de tantos e tantos sucessos e depois de tanto lutar. Fica aqui registrada nossa homenagem à emissora. A Manchete não foi só um programa, uma novela.